Cheguei. Esse óculos tá sujo. Oi, cheguei. Oi, doutores, doutoras. Oi, Lucas, doutor Lucas, tudo bom, querido? E aí? Ai, gente, tô com obra aqui na clínica, tô na clínica. Deixa eu fechar a porta aqui, para tudo. Senão vocês vão escutar todo o barulho da furadeira. Ninguém merece, né? Me conta, vocês estão em casa ou vocês estão ainda no consultório, como eu? Oi, gente. E aí, Lucas, me conta o que você achou aí da nova dica sobre o tratamento do melasma da Isabelle Fontana. Complicado, né? A gente vai aqui matando um leão por dia nas mídias. Nem, inclusive, fazendo skincare. Ah, que exemplo. Orgulho. Eu amei. Ai, gente, olha que legal, tá? Hoje a gente vai conversar sobre as tendências do skincare que são trazidas lá da rede vizinha, que a gente não vai falar aqui alto, vai que o Instagram algoritmo me corte aqui, eu quero que essa informação chegue até você, né? Então, quais são as tendências lá do que chegam no nosso consultório, chegam no nosso paciente? Tem coisas que têm fundamento, tem outras que não. Cabe a gente, que é autoridade em saúde da pele, esclarecer isso para o nosso paciente, para também saber se posicionar nas mídias. Tá? Aqui a gente chega a perguntas de você fazer o seu conteúdo, o que você deve falar, o que não. Tá? E aí, esse é um assunto realmente super gigante, mas eu selecionei 5 tópicos, 5 tendências, modas que vêm lá da rede vizinha e que estão presentes no nosso dia a dia. Hoje, como um médico que trabalha com pele, com saúde da pele, com anti-aging, ou tratando doenças de pele, tem que saber também dessas tendências, não só eu digo assim do que a ciência diz, mas o que o mundo está dizendo, saber integrar essas duas coisas, conectar. Então, isso é importante porque transmite a ideia de que você tem uma visão de mundo, que você se importa com as novidades, que você está interessado em saber o que está chegando no nosso paciente, o que está chegando no consumidor, que você é uma pessoa que se conecta com a ciência e se conecta com o mundo, que consegue fazer essa tradução, essa peneira do que é verdade e o que não é. Porque hoje em dia, qualquer pessoa aí chega, né, faz conteúdo, se diz autoridade e muitas vezes o paciente fica confuso, se até a gente fica às vezes perdido em algumas informações, imagina o nosso paciente. Então esse é o momento de você aprender aqui um pouco sobre o que está acontecendo ali na rede vizinha. Isso acaba resgatando a sua autoridade, são esses pequenos detalhes em que você se fortalece como uma autoridade, uma pessoa que realmente conhece de saúde, de medicamento, de prescrição. Eu confio, acredito que não há nenhuma maior autoridade do que o médico que para, né, conseguir fazer essa tradução dos dermocosméticos, dos ativos, dos tratamentos, dos produtos que o paciente deve ou não investir. E quando a gente conversa sobre isso, nas nossas mídias, por exemplo, você acaba se tornando uma porta de entrada para o paciente, atrai o paciente para o seu consultório. É um mercado que só cresce, não tem como fugir. Realmente, esse é um mundo que veio para ficar e a gente vai ter que se adaptar aí, realmente, a trabalhar com as tendências do que aparece nas mídias sociais. Tá? Algumas coisas a gente incorpora, sim, para a nossa rotina e outras não, a gente esclarece de que não valem a pena. E pensando nisso, tá? Eu trouxe aqui, dei uma. Isso aqui tem tendências aqui que eu vou falar que já são até relativamente antigas e outras que são super novas. E ao término dessas 5 que eu vou contar para você, eu quero saber se você conhece alguma outra
que eu não mencionei. Então, me conta aqui o que você acha, se você já conhece, já tinha ouvido falar sobre essas tendências. Uma é mais antiga, e eu acredito que você já conheça, porque ela vem desde a época da pandemia, que foi quando realmente, né, lá a rede vizinha explodiu. E que é com relação ao skincare coreano, né, as etapas do skincare coreano. Então, na verdade, quando a gente vai pesquisar as tendências ali da rede vizinha, a gente vê dois polos. Um polo, um grande trend, né, uma grande trend com relação a skincare de diversas etapas. E hoje em dia, skincare coreano a gente traduz por um skincare de múltiplas etapas. Porque antes, quando o skincare coreano surgiu, o skincare coreano era assim, era limpeza, tonificação, hidratação, vitamina C, área de olhos, filtro solar e maquiagem. Daí, máscara uma vez por semana, esfoliação uma vez por semana. Essa era a rotina skincare coreana. Agora, hoje em dia, tem água micelar, depois limpeza, depois tonificação, depois hidratante, depois vitamina C, depois ativo tratamento, depois ativo dos olhos, depois filtro sem cor, depois filtro com cor. Então, assim, você pode desmembrar essa rotina em 20 etapas, se quiser. Hoje em dia, a gente tem artifício para isso, ou né, menos. Então, assim, hoje em dia não existe uma rotina coreana fechada. Quando a gente fala de rotina coreana, a gente entende por rotina de diversas etapas. E, por outro lado, existe um outro segmento que é totalmente oposto, que é uma trend super nova, que é com relação a skincare chamado minimalista, né, ou skincare simplificado. Então, lá tem pessoas que mostram essa rotina de 20 etapas e aquilo atrai muitas pessoas, as pessoas ficam na tendência de imitar e ter muitas etapas. E do outro lado, influenciadores, pessoas mostrando a sua rotina com skincare super minimalista, dizendo que tem resultados muito bons. E para a gente, o que fica de recado? Existe, tá, sim, estudo que mostra, tem um estudo grande que mostra, assim, que se você consegue fazer uma rotina mais completa não significa mais etapas, mas mais completa, do sentido, assim, hidratar, usar um ativo, um protetor, um sabonete adequado, ele dá mais efeito na pele do que você usar uma coisa só ou não usar. O que diz que quanto mais completo, né, melhor. Mas o mais completo não significa desmembrar em diversas etapas. E a gente sabe que tem alguns elementos que têm mais impacto na pele do que outros. Então, por exemplo, assim, uma limpeza adequada é mais importante do que você esfoliar a pele uma vez por semana. Não que a esfoliação não possa agregar se o paciente tiver indicação. Então, assim, cabe a gente, que é autoridade em pele, que é médico, que é estudioso sobre essa situação, sobre essa área, que você consiga, né, traduzir isso para o paciente, explicar isso para ele em palavras entendíveis e que ele sinta confiante no seu tratamento. Eu comento que lá dentro da minha plataforma, do PL3C, que é o curso, o meu grande objetivo é justamente fazer com que cada médico que esteja lá consiga, né, ter esse pensamento, esse senso crítico a partir do seu conhecimento e não nada decorado, tudo entendível, inteligível, para que você consiga ver um novo produto e ver se faz sentido para o paciente ou não, se tem uma nova etapa, se aquela etapa vai fazer sentido para o paciente ou não, se usar uma máscara vai fazer sentido ou não, se fazer um tratamento em 5 etapas ou em 2 vai fazer sentido ou não. Então, para justamente criar esse senso crítico através do conhecimento ali sobre skincare, sobre dermocosméticos e prescrições no geral. Bom, o polo minimalista me agrada muito, porque eu acho que isso condiz com a realidade da maior parte dos pacientes. Só que nós trabalhamos com pessoas, né? E temos pessoas, eu tenho um paciente que pede o tratamento de múltiplas etapas e quer e diz assim, ó, coloca bastante porque esse é o meu momento, é o que eu quero, eu gosto disso, eu vou me sentir tratando a minha pele se eu tiver várias etapas. Ok, eu acho que a gente tem que estar apto a também fazer essa adequação. Ao mesmo tempo que o paciente que chega no consultório diz assim, eu consigo ter 1 minuto do meu dia, eu preciso ter uma rotina simplificada, eu não consigo usar várias coisas, eu não tenho nem orçamento para usar várias coisas, você também conseguir eleger isso para o paciente. Então, a gente deve entender que existem essas tendências e elas estão bombando, os nossos pacientes estão sendo bombardeados com essas tendências e cabe a gente
saber, né, diferenciar e personalizar para cada uma delas. Inclusive, com relação a isso, né, tem uma hashtag que ganhou super, que está entre as mais atualmente, que é aquela hashtag que é uma sigla, são letras de GRWM, que é Get Ready With Me Skincare. Então, assim, então tem várias pessoas, blogueiras, dizendo assim, eu vou para um encontro, Get Ready With Me, e faz o skincare do encontro. Eu vou para trabalhar, a rotina ficar pronta com aquela rotina. Então, existem várias rotinas, então é uma tendência. Isso é legal, porque isso puxa também, né, a bola para a dermatologia, para o autocuidado, para atenção. As pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão tendo mais consciência de que o que elas fazem diariamente impacta, assim, na saúde da pele do paciente. E é muito legal o paciente ter essa consciência. Isso acaba trazendo o paciente para o nosso consultório, isso acaba fazendo com que ele se cuide mais, isso impacta positivamente para todo mundo, para ele que sim vai ter um impacto positivo na sua pele, vai prevenir diversas doenças, diversos problemas no futuro, vai ter uma pele mais bonita, esteticamente mais bacana, e você vai ter um maior número de clientes, de pacientes, né, vai conseguir colocar em prática todo o seu conhecimento. Então, acho muito bacana que a gente conheça assim e que isso continue. Claro, a gente deve discernir o que é bom e o que não é. Uma segunda tendência, que assim, eu acho que é uma das mais recentes, que são dos devices. Os devices, os aparelhinhos, né? A gente vê lá as blogueiras colocando faixinha. Ai, gente, desculpa pelo barulho. Vocês estão escutando o barulho aqui da obra ou não? Ou é só... Produção, na hora de editar esse vídeo, tira esse barulho. Quem estiver me assistindo. Ó, aparece lá a blogueira com a faixinha, um pouco no fundo. Tá, obrigada, Maria Dada, pelo feedback. Sim, sorry. Vou fazer de casa a próxima, tá? Promessa, esqueci desse detalhe. Quando a gente vê assim que existem vários aparelhos, né? E daí, os primeiros aparelhinhos que surgiram foram, na verdade, nem foram aparelhos, né? Foram aqueles devicezinhos, as pedrinhas, né? De massagem, nas pedras jade e tudo mais. Aí, assim, ó, o que tem ali a ciência mostrando com relação à pedra jade? Tem estudo da pedra jade lá, dos rolinhos de pedra, tá? A gente vê, né, que na verdade eles não têm melhora em rugas, em flacidez, mas pode ser um artifício para drenagem, né, para drenagem, então pessoas que têm acúmulo de líquido, né, então tem dificuldade de drenagem, uma drenagem facial poderia ajudar, e na hora de fazer, né, na hora de espalhar os produtos, né, ele pode aumentar ali o tempo de contato. A gente sabe que friccionar produtos aumenta a permeação dele, a gente sabe isso sempre, então a gente vai passar uma pomada anestésica no paciente para um procedimento, uma massajadinha ajuda a permear, né? A gente sabe que essa questão da permeação tem a ver com fricção. Quando a gente vai passar um peeling, se a gente passa friccionado, a gente sabe que ele vai permear mais. E a mesma coisa quando o paciente fricciona com uma pedrinha dessas, pode aumentar a permeação. Mas eu sempre dou alerta, nem sempre a gente quer que esse ativo permeie mais. Então, por exemplo, é um ácido que tem uma tendência a uma irritação maior, sei lá, um retinóide. Aí você vai lá querer permear muito mais? Nem sempre. Então, assim, tem que ter crítica do que a gente quer que permeie mais ou não, né? Então, esses devices tipo rolinho de jade, eles servem mais para isso, mas para rejuvenescimento em si, não, né? É mais uma modinha mesmo, né? Um instrumento de bem-estar de massagem. E existe, tá, os pads de silicone, aqueles padzinhos também ainda surgiu lá na época da pandemia, ainda estão super na moda, de colar, né, aqueles padzinhos de silicone ao redor da boca, ao redor dos olhos, em pescoço, no colo. Eles são bem interessantes, esses pads, para a prevenção das rugas de dormir, né, as slip lines. Então, sim, tem até estudos que mostram que há uma melhora das slip lines por conta desses padzinhos. A única questão é que eles não são muito práticos, né? Porque a gente tem que colar aquilo ali, vai perdendo a cola, cai no meio do sono, a pessoa dorme no negócio de escola. Mas assim, os pads grandes, assim, eles fazem sentido, né? E até muitas vezes você pode usar esse pad como um oclusor. A gente usa na dermatologia já há diversos anos nos métodos de oclusão, né? Vai fazer um hidratante de pés, faz uma oclusão com uma sacolinha plástica, com plástico fino, a gente sabe que aumenta a permeação,
aumentação dos ativos. Então, às vezes você vai fazer um tratamento de colo ou quer hidratar um pouco mais, você usar ali os pads para fazer uma oclusão pode auxiliar sim, tá? Cuidado que às vezes o permear nem sempre é favorável, como eu comentei, porque pode causar mais irritação dependendo do ativo em questão, né? Então isso também deve ser muito bem estabelecido. Então os pads, eles são uma trend de bastante tempo, mas ainda continuam e pode fazer sentido para o paciente sim. É um instrumento barato, só a questão é de conseguir encaixar na rotina. Existe um outro instrumento, um outro device, que são os vácuums, tá? Você encontra às vezes com hashtag vacuum, tá? Que é um aparelhinho que, como o nome diz, faz um vácuo. Então, né, o pessoal usa como um instrumento de aumentar a circulação, microcirculação local, né, de fazer extração de cravinhos, tá? Mas assim, com relação a esse tipo de device em si, eu não encontrei um santo estudo, né? A gente tá falando aqui sempre quando o momento Pele Ciência, ele tem esse nome Pele Ciência porque a gente linka o que está aí no mundo com ciência, né? Com a ciência lá, o que diz os estudos, os artigos, os papers, os estudiosos. E a gente não tem nada, mas vê bastante, tá? Você vê bastante pessoal lá usando aqueles sugadorzinhos assim no rosto, né? A gente sabe que para sugar cravos, né, tratamento de acne, de oleosidade, esses vácuos são muito fracos para conseguirem fazer, né, uma sucção, uma extração verdadeira, né, esses home devices. Então, para esse utilidade, não vejo muito sentido. Tá? Para a questão de microcirculação, não temos aí nada que esclareça. Agora, tem um instrumento que eu achei bem interessante, tá, gente? E que tem estudo, sim, que são as radiofrequências, tá? Eles estão vindo bem forte, tá? Você encontra, assim, com o hashtag microcorrente ou RF, né? Radiofrequência microcurrent, né? Que é o de microcorrente em inglês. E aí, vocês vão ver, assim, são devicezinhos que geralmente são bipolares, então tem dois polos, então geralmente tem duas bolinhas, ou é tripolar, tem três bolotinhas. E a radiofrequência ela é usada há muitos anos na dermatologia com grandes aparelhos, né, grandes devices, e agora eles estão fazendo home device. Então, a radiofrequência, tá, existem vários equipamentos, mas tem alguns equipamentos que são mais conhecidos. E existem estudos mostrando, sim, eficácia do uso desses aparelhos. Tem até um estudo muito bacana, né, de casos controles com um número pequeno de pacientes, 30 pacientes, que mostra ali que houve melhora de viço, de hidratação, de rugas periorbitais. Porém, todavia, a gente tem que fazer umas críticas a esses estudos, né? Absolutamente todos os estudos que eu encontrei, esses são estudos que são conduzidos, têm conflito de interesse com o fabricante, são conduzidos pelos fabricantes. Então, assim, aí a gente tem uma questão, né, de conflito de interesse. A outra questão é que esses aparelhos de radiofrequência, eles têm que usar um gel condutor. E aí, esse gel condutor, às vezes é o gel e alguns estudos é o gel com mais algum dermocosmético junto. Então, às vezes o dermocosmético tem ácido hialurônico, né? Geralmente é de ácido hialurônico, niacinamida, que são com ativos mais consagrados já na dermatologia, que a gente sabe que funcionam. Então, gera um fator de confusão, que a gente não sabe se o uso por 8 semanas do device, a melhora foi por causa da radiofrequência, ou se foi por causa dos ativos que foram usados juntos nessa massagem que os pacientes fazem. E a outra questão é o seguinte, a gente sabe que radiofrequência é, sim, uma tecnologia que tem fundamento na dermatologia, a gente usa há muitos anos, só que esses home devices, eles têm uma energia muito baixa. Eles trabalham ali com frequências de 1 MHz de frequência, né? Quando a gente vai usar aí, ter aparelhos, por exemplo, assim, como um ultrassom, a gente tem aí 7 MHz de frequência, então a gente tem geralmente uma potência maior, né? A gente tem aí também profundidades maiores, são equipamentos mais robustos, então não é a mesma coisa a gente extrapolar o que um equipamento de consultório faz com um device de uso diário. Porém, todavia, por mais que a frequência seja baixa, né, parece ali que pode ter sim algum impacto positivo, tá? Que ainda não se sabe bem ao certo, a gente carece de estudos maiores,
mas alguns estudos pequenos mostram que pode ter impacto positivo, que a gente não sabe se fica por conta do aparelhinho ou se por conta dos ativos usados no estudo também. Mas eu comento assim, se for um aparelho barato, que é fácil de colocar na rotina do paciente e que vai ajudar ele a lembrar de usar os ativos que aí são consagrados, a gente sabe que sim, aí eu acho que não vejo problema, né? A gente pode orientar até que o paciente faça uso deles. Eu acho interessante que os estudos eles foram unânimes em mostrar segurança, isso que nos deixa mais tranquilos. Então eles mostram que esses dispositivos eles têm um sistema de desligar automaticamente quando há um aquecimento acima de 42 graus, que quando há um afastamento da pele ele também desliga. Então, assim, são devices bem inteligentes nesse sentido. Então, os devices de radiofrequência são os que desses todos, assim, mostraram que podem ter algum sentido, sim. Alguns desses devices de radiofrequência, eles também têm juntos LED, né? E o LED também, a gente sabe que os LEDs, eles também são usados há muitos anos, os LEDs, dependendo do comprimento de onda, da cor do LED, a gente tem diferentes indicações, diferentes resultados na pele, e alguns deles vêm com LEDs aí também, LED vermelho, LED azul, etc., que também podem auxiliar. Então, esses devicezinhos, assim, eu acho que vem aí como algo que pode ser que fique, né? Algo que tem um fundamento, uma luz no fim do túnel, só que a gente precisa de estudos maiores, né? E que não tenha um conflito de interesse para que nos estabeleça se realmente a gente deve indicar por uso para o paciente ou não, tá? Tá legal? Tudo certo até aqui, pessoal? Tendência número 3, tá? Ah, esse aqui é bacana. Fica aqui, escuta essa, tá? A gente sabe que também existem ingredientes da moda, que aparece lá na rede vizinha. E tem um último ingrediente que também uma paciente minha perguntou um tempo atrás, eu já vim observando isso surgir, tá? Isso aí andar, porque eu gosto muito de maquiagem, né? Então eu vejo que blogueiras de maquiagem estão usando bastante como um primer, assim, como um elemento que dá um glow na pele. E aí uma paciente esses tempos me perguntou, né, eu já tinha pesquisado sobre, mas agora quando eu vim estudar mais, assim, eu fiquei realmente impressionada né, como isso está grande no mundo afora, e acho que está chegando no Brasil, que é a mucina de caracol. Não sei se você já ouviu falar da mucina de caracol. Gente, assim, ó, o mundo é muito louco, né? Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Mucina de caracol. Então, assim, a gente tem, né, esse snail extract, né, que é o snail mucin, chocado. Exato, a mucina de caracol está bombando. Então, a mucina de caracol nada mais é do que a mucina mesmo do caracolzinho, do bicho caracol. A mucina, o caracol libera quando ele anda, né? Você já ter visto o caracol andando, ele libera aquele filete de mucina. E aí existem empresas que extraem essa mucina, né? E essa mucina de caracol, ela já até mencionada, parece que na medicina antiga tem citações de Hipócrates, que usava como cicatrizante, e na Grécia Antiga usava para tratar inflamações. E aí, né, ele vem, né, os estudos mostrando benefícios em tratamento da acne como anti-inflamatório, como anti-age, como um ativo hidratante. E aí a gente vai extrair, estudar mais sobre isso e a gente entende por que ele tem esses potenciais. Aqui, né, tem um artigo muito interessante que diz, ó, os ingredientes mais encontrados, porque assim, ó, muda de uma espécie de caracol para outra e da maneira que é extraído e até da alimentação que o caracol recebe. Muda a estrutura dessa mucina, mas houve um estudo, né, tentando buscar os ativos mais encontrados na composição dessa mucina e os ingredientes encontrados incluem glicosaminoglicanos, glicoproteínas, alantoína, hidratante, superhidratante, ácido glicólico, um alfa-hidroxiácido, ácido... Obrigada, Cami. Nada como ter uma equipe atenta aqui junto para nos avisar. Então, assim, ó, ativos ingredientes mais encontrados na mucina de caracol: glicosaminoglicanos, glicoproteínas, alantoína, ácido glicólico, ácido lático, né, glicólico lático alfa-hidroxiácidos, colágeno e elastina.
né? Alguns existem também outros elementos encontrados em em frequência menor. Fatores de crescimento, antioxidantes, aqui dos mais encontrados também, ácido hialurônico. Então, quando a gente vai olhar aquela mucina, ela é bem translúcida, ela lembra muito mesmo um ácido hialurônico, né? Um sérum de ácido hialurônico, uma coisa meio gel, né? Meio mucinosa, né? Como o próprio nome diz. Quando a pessoa aplica aquilo ali, ele dá um grude, né? Ele hidrata, tem dá uma sensação gelada, né? Nunca usei, mas é o que as pessoas reportam do uso. E aquilo seca fazendo tipo um filme, né? Provavelmente por causa das glicoproteínas, fazendo aquele filme. E aí aquilo dá uma sensação glow, né? Gelada, serve bem como um primer, etc. Então, né? Ele tem fundamento como um agente anti-envelhecimento, né? Afinal tem ácido hialurônico, alfa-hidroxiácidos. Ele faz sentido de ser um hidratante também, por causa dos mesmos ativos mencionados. Ele faz sentido em ser um tratamento anti-acne, porque tem propriedades antibacterianas, tem um ácido glicólico, tá? E assim por diante. Então, assim, parece ser um elemento interessante, assim como um tratamento da pele. Só que, todavia, porém, a gente deve levar em consideração que, né, a extração, né? A gente deve esclarecer o paciente também. Acho que isso é importante, né? No mundo de hoje, acho que o médico ele tem que ser uma pessoa que traduz tudo, né? Então, assim, até a questão do bom senso dos produtos. Então, assim, existe uma questão ética aí, né, da questão da manipulação dos caracóis, por quê? A extração dessa mucina ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser extraída de uma maneira dita mais natural, em que os fabricantes deixam os caracóis andando naturalmente por cima de uma placa de vidro, né? E aí eles vão lá e extraem aquela mucina depositada ali, né? O bichinho vai andando, eles vão extraindo ali aquela mucina depositada, mas isso demora, é muito mais demorado. Então, existem ferramentas que se usa para esse caracol ficar mais ativo. E geralmente são elementos que são estressores para o caracol. Gente, assim, eu não tenho, né? O caracol não é um bichinho muito bonitinho, não é um bichinho muito agradável, mas me sensibilizou a ler isso. Então, assim, eu comento isso porque pode ser que seu paciente seja essa pessoa também que se sensibilize como eu não vou usar só porque eu li como é que o pessoal extrai essa mucina. Então, usam outras ferramentas para estressar o bichinho. Aí são eletroestimulação, então eles fazem, colocam os caracóis submersos, semi-submersos em água, e aí fazem a estimulação, né? Colocam eletrodos para fazer corrente nessa água para agitar o caracol. Também são usados ferramentas pontiagudos, né? Como palitos, né? Então, elementos que fazem choque, palitos, para que isso estresse o caracol ou deixar ele submerso dentro de um recipiente com solução salina. Isso acaba também estressando o animal e fazendo com que ele libere e produza mais mucina. Existem até estudos assim dizendo assim que tentando fazer com que essa produção aumente, porque há um mercado crescente, é realmente uma trend bombástica na rede vizinha, no mercado asiático e chegando com força aqui no mercado brasileiro. E aí existem estudos que mostram que se usar, existe uma tentativa de usar ultrassom, correntes ultrassônicas, mas isso acabou matando muitos caracóis, então não é usado. Então tem que ser instrumentos de estresse, mas que não eliminem os caracóis. Estou mais chocada ainda, disse o Dr. Lucas. Pois é, chocante. Então, assim, todos esses elementos que são encontrados dentro da mucina do caracol são elementos que a gente consegue extrair de outras formas e até manipular, e existem outros produtos comerciais. Então, assim, tem as questões dos modismos, mas tem modismos que são desnecessários, né? Eu acho que a gente não precisa voltar na idade da pedra para conseguir fazer um ativo bom para o nosso paciente, mas só para saber que realmente isso acontece, isso está existindo e é uma trend da rede vizinha. Bom, então acho que isso é importante você saber também, porque eu acho que também acaba determinando aí a escolha do consumidor, tá? Existe uma quarta tendência que é, assim, foi um furor, uma coisa assim bombástica,
tirou uma marca do zero para um status global de maneira muito rápida, que é o surgimento dessas marcas virais. E o grande destaque é a marca chamada Drunk Elephant, que bombou principalmente no público mais teen, né? Então a gente sabe que os crianças e adolescentes estão crescentes aí no mercado do skincare. Há toda uma questão, né, de segurança envolvendo isso. E aí uma das marcas que despontou foi a Drunk Elephant. E é uma marca, tá? A saber, uma marca americana. E eu acredito que eles têm usado muito bem, né, o trabalho do visual da marca, da comunicação da marca, as cores, os potinhos, as pessoas, os adolescentes ali usando, experimentando. Eles entraram muito através do TikTok, então isso fez com que realmente ficasse viral. Então a gente tem que estar atento, sim, às redes, porque vejam o poder, o impacto, né, de uma trend, o que ela faz, né? Ela pode fazer uma marca realmente despontar no mercado nacional e internacional. A gente vê em Sephora, a gente vê em diversas lojas hoje em dia a Drunk Elephant, sendo que alguns anos atrás essa marca ela simplesmente não era nem mencionada. É uma marca americana que surgiu com uma proposta de evitar, né, 6 elementos que a marca considera, como filosofia da marca, 6 elementos que a marca evita porque ela considera que possam ser nocivas. Então ela vem todo com uma proposta de ser biocompatível, segura, e isso meio que deu uma certa tranquilidade para os pais, né, para entrar no público teen. E quais são esses 6 elementos que eles dizem, né, que podem ser prejudiciais e que eles evitam na marca? São os óleos essenciais, são os álcools mais secativos, são os silicones, os filtros solares químicos, as fragrâncias, tá? E aqui a fragrância eu quero fazer um adendo. Por que fragrância, né, pode ser algo ruim sob o ponto de vista da marca? É muito pensando na questão do fenoxetanol, tá? Que o fenoxetanol é um fixador muito comum de fragrâncias. E o fenoxetanol está ali com uma substância que pode ser um potencial disruptor endócrino. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, na nossa próxima live, viu? Anota na agendinha para não esquecer. E o 6º elemento, que é o lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de sódio, que é um sal que é usado aí em produtos de limpeza e que é super comum, tá? E assim, o lauril sulfato de sódio ele pode ser extremamente pode ressecar muito e quebrar a barreira cutânea, sim, pode, mas também na medida, tá? É um limpante excelente, tá? Na minha opinião. Então, né, mas a marca, né, propagandeou isso, os 6 elementos do mal a gente não usa na nossa marca. Isso, né, deu uma certa segurança para os pais, né, para os consumidores entrarem de cabeça dentro da marca, né? É tudo um posicionamento de marca. Tem coisas que têm fundamento, outras nem tanto, né? Então a gente sabe, por exemplo, os filtros químicos é algo de discussão, mas a gente sabe que tem filtros químicos que são muito seguros, super tranquilos, né? Mas eles julgam que todos os filtros químicos são ruins. Então eu digo assim, a gente tem que ter crítica, a gente tem que saber estudar para a gente conseguir esclarecer isso para o nosso paciente. Aí lembrando também de novo lá, o meu intuito sempre no momento de ensinar, que você que é médico, que é prescritor, que trabalha com saúde da pele, que recebe pacientes com problemas de pele, com dúvidas sobre pele no dia a dia, saiba isso. E aí a minha ideia é que você sempre crie essa crítica, né? Então o PL3C lá, o curso justamente foi super desenvolvido para isso, para que você tenha essa crítica. Você pense assim, mas será que o lauril sulfato de sódio é tão ruim assim? Mas os filtros químicos, quais que são os potenciais vilões, quais que não? Então, assim, a gente tem lá isso tudo certinho, tá? Mas essa marca se posiciona dessa forma. E aí, tá? Quando a gente vai esmiuçar a fórmula, a gente pensa assim, são os produtos, vocês vão observar os produtos, eles não são baratinhos não, né? São produtos na faixa de seus R$300, 200, R$300, o mais baratex ali no baixo de R$200. Então, a gente vai olhar, assim, as fórmulas. O que eu posso dizer para vocês de uma maneira super resumida?
São produtos que, no geral, têm altos, né, altos níveis de hidratantes, de moléculas hidratantes. A gente sabe que o público americano, a população americana, tem um perfil de pele mais ressecado. Então, tem muitos ativos hidratantes, são bem grossinhos, mais pesadinhos. E o que tem dentro dos produtos, basicamente, são ativos que são clássicos consagrados que a gente encontra aí em diversas outras marcas, tá? Então, se a gente vai ali, os Milsal, o hidratante, ele é um hidratante que é correspondente a diversos outros hidratantes nacionais que nós temos aqui. É uma marca que se posicionou bonitinha, as embalagens são coloridinhas, as tampinhas são coloridinhas, né? E eles têm esse posicionamento de evitar alguns alimentos que eles acham que são bons de evitar, alguns eu vejo bastante fundamento sim, né? Álcool secativo não tem necessidade, a gente tem outras possibilidades. Silicones também, tem uma questão toda de natureza envolvida sobre os silicones, né? Os silicones não são prejudiciais para o nosso corpo, é só por uma questão de ambiente, né? Que os silicones eles têm uma dificuldade de degradação ambiental. Então, isso aí é algo também que eu acho que é relevante. Eu acho que as marcas elas devem se posicionar assim. Eles fizeram um trabalho muito legal e por isso explodiram. Tá? Então, a marca lá do Elefantinho tem aí esse posicionamento, por essa razão explodiu. Os produtos são produtos que iguais a tantos outros encontrados em outras marcas. Então, quando um pai perguntar para você, um paciente ou um adolescente, é realmente bom, eu devo usar, ele é algo estrondoso, você vai explicar, uma marca muito bem posicionada, é bem hidratante, de repente para pessoas com pele mais seca é interessante, né? Mas existem correspondentes nacionais ou internacionais e que tem às vezes um custo menor, né? Inclusive você pode até manipular fórmulas parecidas. Bom, existe uma quinta tendência, tá? Para a gente, né, finalizar essa live com chave de ouro, que é uma quinta tendência bem legal, que é a questão das rotinas personalizadas. Então, essa questão da personalização, ela tá tão forte, ela tá tão... ela tá tão em tendência já há tanto tempo que eu vejo que ela não vai sair tão cedo. Que é a questão, né, da personalização, dá até uma vontade de saber, nossa, aquela blogueira que eu sigo, que eu acho que ela tem a pele linda, ou aquela modelo famosa, ou aquela artista, qual é o skincare dela, né? Eu vou imitar o skincare dela, e será que o skincare dela é bom para mim ou não é? Então, essa questão da personalização, porque quando a gente vai ver os videozinhos, cada pessoa tem uma rotina. Cada pessoa tem uma rotina. E isso faz sentido? Faz, porque cada pele é única. E aí que entra o papel do dermatologista, né? Gente, olha, que isso? Vocês viram isso acontecer? Ai, quem tá me ouvindo no Spotify não tá entendendo nada, mas agora explodiu aqui umas luzinhas aqui no meu vídeo aqui atrás de mim, os fogos de artifício, que fica tudo iluminada. Eu acho que o Instagram tá gostando da nossa live. Bom, a Camila, tu viu isso? Que engraçado. Você brilha. Eu acho que eu tô muito brilhante, Lucas. Só pode ser. Glow. Gente, não entendi nada, tá? Não foi eu que fiz isso. Ai, deixa eu ver aqui o recadinho do Lucas. Contando as tendências, os pacientes estão esquecendo de fazer o básico bem feito, indicado por nós. Exato. E aí que entra essa última tendência que eu digo assim, ó. A personalização é uma tendência. Isso é bom, isso é excelente, porque isso vai trazer o paciente para o teu consultório, tá? Eu não tem ninguém melhor para traduzir esse bilhão de coisas, esse milhão de tendências do que o médico especialista, tá? Para realmente examinar o paciente, catalogar os problemas que ele tem, escutar as suas necessidades e aí conseguir personalizar. Aí o paciente vai lá bonitinho, monta, daí faz o seu vidinho mostrando a sua rotina personalizada de skincare. Eu acho que vale para a gente a mensagem de dizer para o paciente que cada pessoa é única, por isso que ele vai olhar lá nas mídias e vai ver que cada pessoa tem uma rotina diferente e uma rotina que funciona para uma pessoa às vezes não funciona para outra, porque cada pele é diferente. Então, assim, a imitação não é algo muito bacana, porque pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado também, né? A gente viu uma menininha um tempo atrás lá, que foi imitar a rotina de skincare, passou um produto, teve uma reação alérgica muito grande. Então, a gente sabe que essas questões, elas devem ser pontuadas com o nosso paciente. Fogos na hora da fala que vem... Fogos na hora da fala que vem com a dermatologista, viu? Seu destaque. Eu acho, Gisele, que só pode ser. Ai, querida.
Achei um barato, tá? Ai, agora eu quero que brilhe fogo sempre. Não sei o que eu fiz, que aconteceu isso. Bom, então, bom, poderia ficar falando aqui sobre muitas milhares e milhares de tendências, mas eu acho que essas assim são bem legais a gente estar atentos, conseguir traduzir para os nossos pacientes e estudar. Agradeço a presença de cada um, a participação de cada um nessa live. Quero te convidar para a nossa próxima live, que vai ser nosso próximo encontro, Momento Periciência, é no domingo, às 21 horas. A gente vai falar sobre disruptores endócrinos em skincare, em dermocosméticos. Então, um assunto super em alta, até mencionei hoje. A gente vai, então, desvendar tudo sobre isso. Quais são os ativos que são potenciais disruptores endócrinos, quais que têm evidência, quais que não, que a gente deve se atentar sobre isso. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, estou aqui à disposição. Nos comentários você pode deixar, você pode mandar também nas caixinhas, na caixinha que eu vou deixar aberta agora, finalizando a nossa live, para a gente seguir a nossa conversa, tá bom? Um beijo grande, compartilha aqui se você gostou dessa live, ela vai ficar aqui no feed, compartilha com quem vai gostar também de saber, tá legal? Você pode salvar para assistir quantas vezes quiser, ou assistir também, escutar lá no Spotify, a gente tá lá. Momento Pele e Ciência, também um canal bem legal aí de ficar adquirindo conhecimento no deslocamento para o trabalho, fazendo academia, coloca o fonezinho e escuta lá, tá bom? Você é maravilhosa, apenas. Obrigada, querido. Você que é maravilhoso, sempre participativo, interessado, um grande médico. Agradeço. Beijo grande, gente. Boa noite.